blog, né, da SMA. Então, assim como os webinars passados, vocês conseguem acessar esse conteúdo lá. Quem quiser revisitar o conteúdo, passar para frente, né, porque às vezes a pessoa não pôde atender aqui ao nosso webinar. E nós temos um tempo determinado para depois do nosso bate-papo, para perguntas e respostas. Então, vocês podem mandando essas perguntas aí ao longo do nosso webinar pelo chat. Nós vamos fazer essa coleta e depois nós vamos direcionando essas perguntas aí para os nossos palestrantes, ok? Começar aqui já apresentando. Pessoal, essa noite o nosso webinar vai ser conduzido aí Tem alguém aí que está com controle, né? Quem que é? Você, Denise? Bom, então vamos lá. Bom, essa noite o nosso webinar vai ser conduzido pelo Severino Macedo. Acredito que muitos que estejam aqui conhecem o Severino, né? Engenheiro eletricista formado pela PUC Minas. Ele é consultor e palestrante em CEP. E ele é o fundador e presidente do Conselho de Gestão da SMA. Seja bem-vindo, Severo. Boa noite. Obrigada aí pela sua disponibilidade, pelo seu tempo. Boa noite, Rebeca. Seja bem-vindo, viu, Severo? É um prazer ter você aqui. Obrigado, eu que agradeço. Denise, colega aí da SMA também, Denise Ferreira Ribeiro, é eletrotécnica formada pelo Cefet aqui em Minas Gerais, analista de sistema pela FUNSESI, pós-graduada em automação e sistemas eletroeletrônicos pelo Cefet e analista de eficiência energética na SMA. Bem-vinda, Denise, obrigada aí pela sua participação, pela sua presença, pela sua disponibilidade. E Valdemir Costa, né, nosso convidado especial, seja bem-vindo, Valdemir. O Valdemir é técnico em eletrotécnica, formado pelo Cefet aqui em Minas Gerais, engenheiro eletricista formado pela PUC, tem um MBA em gestão de projetos pela FGV, e ele é engenheiro sênior na Vale, parceiro aí da SMA, e esses são os nossos palestrantes. Seja bem-vindo, viu, Valdemir? Obrigada aí pela sua disposição. Eu que agradeço a oportunidade aí de aprender com essa turma. Que bom, bom demais. Pessoal, já vamos começar o nosso webinar. Eu vou passar a palavra aqui para o Severino. Ele começa e depois o nosso bate-papo flui aí para o Valdemir e a Denise, que vão apresentar 2 casos, mas aí o Severo vai dar um overview para vocês, o Severino vai dar uma passada aí de olho no conteúdo que será visto. E não se esqueçam, pessoal, podem já começar a mandar, assim que surgirem as primeiras dúvidas, os primeiros comentários, já podem passar aí para o nosso chat, que nós vamos coletar e conduzir as dúvidas até o final do nosso webinar. Severo, é com você. Opa, então vamos lá. Ótima noite para todos. Reforçando aí o agradecimento que a Rebeca já expressou em nome da SMA. Agradeço a participação de cada um de vocês. Sejam muito bem-vindos. E eu vou iniciar nosso bate-papo de hoje fazendo uma pequena viagem no tempo. Vou voltar para o ano de 2001, vou voltar 20 anos atrás. Naquela ocasião, nós no Brasil tivemos uma severa crise hídrica, nós tivemos impactos bastante significativos no nosso sistema elétrico interligado, no fornecimento de energia elétrica no país, né? A base da nossa matriz energética é de geração hidráulica, como continua até hoje, e naquela ocasião
essa crise acabou repercutindo em colapsos no sistema elétrico, que deu o nome para a crise da ocasião, chamada o apagão de 2001, não é? E culminou também com os usuários, os acessantes do sistema terem compulsoriamente uma redução na demanda contratada em 10%. E a reflexão que fica é a seguinte: 20 anos se passaram, né? As crises trazem desafios e trazem oportunidades, e nós estamos de novo deparando com uma situação idêntica, né? Será que paramos no tempo? Será que perdemos aquela oportunidade naquela ocasião das necessárias revisões no nosso planejamento energético nacional, né? Bom, isso feito ou não, estamos de novo com essa oportunidade. Então, julgamos que o tema da nossa conversa de hoje, ele é apresentado como um ponto de reflexão para todos, como um momento de oportunidade para fazermos uma reflexão bem profunda, né? Aqui nós estaremos no âmbito mais do lado não da geração, não da transmissão, não da distribuição. O nosso foco vai ser basicamente em cima de utilização e consumo da energia elétrica, e basicamente em indústrias, né? A provocação, o ponto de reflexão é a implantação de sistemas de gestão de energia, né? E o guia, a diretriz que nós da SMA seguimos quando somos chamados a apoiar nossos clientes, seja para desenvolver um plano diretor para a implantação de um sistema de gestão, ou já para a implantação de um sistema de gestão, a diretriz é a norma ISO 50001, né? É uma norma que surgiu no início do século, atrelada aí o crescimento da consciência mundial a respeito de meio ambiente, né? Ela foi bem movida pelo fator redução de emissão de gases, né? De efeito estufa. E no Brasil, ela foi adotada pela ABNT no ano de 2011, e em 2018 teve a sua primeira revisão. Ou seja, nós estamos tratando de um tema bastante novo, né? Que nasceu com uma consciência maior, mundial, no início desse nosso século, né? A fundamentação, ela é uma norma, digamos assim, de fundo ecológico, e a metodologia utilizada é uma metodologia de gestão eficiente, ou seja, a adesão a um sistema de gestão de energia, ainda que não seja em busca de uma certificação, ela tem um ganho extraordinário para as organizações, porque a utilização do insumo energia elétrica, ele tem custo, e é um custo que tem um significado, e dependendo do processo, então, que estamos falando, ele é o maior custo, né? E ao tratar a gestão do uso e do consumo de energia de uma forma bastante racional, né? Ela passa no teste ecológico, ou seja, é bom para o planeta, é bom para as pessoas que estão praticando, é bom para todo mundo, né? A norma ISO, ela tem uma estrutura bastante simples, e a 50001, e ela é bem similar a outras normas ISO
do tipo qualidade 9001, 14001, saúde e segurança, e inclusive se integra de uma forma muito fácil em sistemas de gestão integrados, né? E são dois pilares que conduzem a implantação da norma. O primeiro deles diz respeito ao estabelecimento de uma política energética, e o segundo, ao estabelecimento de sistemas de gestão energético. E, sem dúvida, o primeiro ponto, o ponto de sucesso para a implantação de um sistema de gestão de energia, ele parte da alta gestão das organizações, né? A partir do estabelecimento de uma política que vai incidir sobre a cultura e vai mudar a cultura da empresa, né? Iniciativas isoladas, iniciativas localizadas, pessoais, são válidas, dão resultados, porém, para se atingir realmente o que se pretende, é preciso iniciar de uma forma que a gente chama top-down, começar com a alta gestão das organizações, estabelecendo uma política energética. Esse é o primeiro ponto que a norma introduz, e a base, é daí que vai partir todo o sistema de gestão de energia, né? E essa política tem que ser tal que inclua comprometimento com informações, com divulgação de informações, com disponibilidade de informações, com recursos, né? Com investimentos. E olha, pessoal, as ações e os projetos de melhoria de eficiência energética são altamente rentáveis, são altamente benéficos para empresas, para as organizações, de várias maneiras, né? Não só pela geração de créditos de carbono, como com o aumento da eficiência, redução do custo do insumo. Então, uma vez estabelecida uma política de implantação de projetos, de ações de melhoria do desempenho energético, esses projetos, eles, de um modo geral, eles são facilmente comprováveis, são passíveis de aprovação de uma maneira muito tranquila, porque eles dão retorno, eles trazem retorno para a empresa e em prazos extremamente curtos. E essa política, ela tem que ser tal que assegure esses investimentos, né, que apoie os projetos de desenvolvimento e que defina metas, né? Toda política tem que ter metas de utilização da melhor forma. Ixi, acho que o Severino travou um pouquinho lá, né, na apresentação dele. Sim, vamos esperar que já deve normalizar daqui a pouquinho. Normalizou, pronto. Pronto, pessoal, desculpem aí. Bom, então, a própria norma, ela não são todos os itens que ela dá de recomendação. Eu trouxe aqui, eu pincelei alguns que eu julgo que são significativos, que são os pontos mais representativos e que deve ser tomado em conta pela alta gestão da empresa ao propor uma política energética. E, reforçando, iniciativas localizadas individuais são válidas, mas o sucesso de uma implantação de um sistema de gestão de energia começa aí, com a alta gestão definindo uma política para envolver a cultura da empresa. Depois, uma vez tendo a política implantada, que envolva a todos na empresa,
todos, né? Nós não estamos falando de um sistema que seja de responsabilidade da manutenção elétrica ou da operação ou dos especialistas de processo. Nós vamos ver nos casos que vamos apresentar aqui, que havendo uma sinergia, um comprometimento, uma participação de todos os envolvidos, esse é o caminho do sucesso, né? Então, e de forma conjunta, em uma equipe multidisciplinar, a norma preconiza a, a definição de indicadores de desempenho energético, né? Como nós estamos focados aqui em indústria e os casos que nós vamos dar estão muito focados muito voltados para a área de mineração, são indicadores do tipo quilowatt-hora por tonelada produzida, quilowatt-hora por número de produtos manufaturados, enfim, são indicadores que realmente venham a refletir como está a eficiência da utilização da energia elétrica, e a linha de base é a colocação desses indicadores eleitos numa linha de tempo. Então, o início de um trabalho desse geralmente é precedido de uma pesquisa de histórico de consumo de energia e um traçado de meta e planos de ação para atingimento dessas metas. Aí entra o velho conhecido PDCA, que também é base da norma, né, para que se obtenha a melhoria contínua dos processos. Eu gostaria de ressaltar alguns tópicos da norma que eu acho significativo, que eu chamei aqui de pontos-chave. O primeiro deles é passar para vocês, compartilhar aqui um conceito definido na norma, na sua última versão, que é o conceito representado pela sigla USE, Usuários Significativos de Energia, né? Implantar um sistema de gestão, e dependendo do tamanho da instalação, do tamanho da planta, em um primeiro momento é algo bastante desafiador. E o primeiro trabalho que nós fazemos quando iniciamos essa jornada é um mapeamento daqueles que são realmente os consumidores significativos e que também possuem potencial reduzido, potencial significativo de redução de consumo. Esse Pareto que está sendo projetado aí é um caso real, é um cliente que nos contratou no nosso apoio para o estabelecimento de um plano diretor para a implantação de um sistema de gestão de energia. E lá nos seus quase 20 departamentos produtivos, nós vimos que 4 departamentos consumiam quase 80% do consumo de energia, ou seja, o foco do trabalho já estava muito bem definido e dentro de um universo bem, digamos, reduzido quando se tratar do processo como um todo. E depois, dentro desse processo, nós vimos aí que uma dezena de equipamentos específicos, de processos específicos, sejam fornos e moinhos de bola, eles juntos davam aproximadamente 60% e quase 65%. Ou seja, isso tornou o trabalho, trouxe muitas facilidades, porque focamos nos pontos específicos e tivemos altos ganhos. Essa é uma diretriz importante para se ter em mente quando vai se partir para a implantação de um sistema de gestão de energia. Por fim, mais alguns pontos, algumas, diria, dicas, né, dentro da nossa experiência, que nós compartilhamos aqui agora, que são fundamentais, né? A integração de todos os medidores de energia daquelas cargas já definidas como USE, como usuário significativo, a integração deles online com a base de dados do sistema de controle de processo, né? Para que se possa confrontar os dados de produção com os dados de consumo e que seja feito de uma forma online, né? É um ponto fundamental
porque quando se tem uma metodologia de avaliação a partir de planilhas, quando se encerrou o período, quando se encerrou o mês, o que tinha que ser consumido já foi. Quando você dá informações online, principalmente para os operadores, aí sim, as intervenções são feitas em tempo real. Ou seja, sumarizando as diretrizes da norma, para passar adiante com os casos práticos que nós vamos apresentar aqui, estabelecimento da política energética pela alta gestão da empresa, né? Estabelecimento de um sistema de gestão do desempenho energético e compartilhamento de informação e disponibilização de informações aos operadores, principalmente em tempo real. São os pontos-chave que eu gostaria de introduzir e agora eu passo a palavra aqui para o meu caro Valdemir, que junto com a Denise apresentarão alguns casos práticos aí muito interessantes e surpreendentes em termos de ganhos e otimização do consumo energético. Boa noite, Valdemir. Boa noite, obrigado, Severino. Obrigado pela oportunidade aí. E assim, eu queria só tratar aqui, né, diante disso tudo que você explicou para a gente, que você demonstrou aí para a gente da norma, trazer aqui um pouco da experiência dos casos que a gente implantou, que a gente trabalhou junto, né? Projetos de eficiência energética, a gente aprendeu que a gente não faz sozinho, né? Que não é só o cara da elétrica, o cara da engenharia elétrica que desenvolve esse projeto. Esse projeto tem que ser um conjunto, né? Tanto do cara da manutenção, seja ela elétrica, mecânica, quanto o cara que projetou aquele equipamento e principalmente para o cara da operação. A gente costuma usar o exemplo do carro, né? Então, aquela pessoa que especificou aquele carro, a pessoa que conduz aquele carro é muito importante para estar conduzindo aquele carro da maneira a qual ele foi projetado para ele fazer aquela performance adequada, né? Não adianta você ter o carro mais econômico, você ter o carro mais com a tecnologia mais avançada, com a manutenção todo em dia, se o acelerador está sempre no máximo, né? Acelerando de forma equivocada, gastando mais daquilo que ele foi projetado. Então, esse é um dos pontos chaves que a gente tem que ter para a gente enxergar que trabalho de eficiência energética a gente faz em conjunto. Outro ponto muito importante que a gente aprende nos casos práticos, né, que a gente convive, né, Denise, que é o PDCA. O PDCA ele tem que ser rodado todo dia. Não dá para a gente esperar chegar ao fim da viagem para descobrir que lá no meio da viagem, no início da viagem, a gente precisava ter pisado um pouco menos no acelerador para consumir um pouco menos de combustível, para a gente consumir um pouco menos de energia ou para a gente trabalhar dentro de uma performance adequada, né? E o outro ponto que eu acho que é chave é focar naquilo que importa, né? Focar naquilo que pode trazer um resultado significativo, ou seja, naquelas cargas que realmente fazem diferença nos nossos processos, né? E quando a gente olhar essas cargas, as coisas que são significativas, a gente pode olhar também nossos sistemas produtivos, né? Enxergar o sistema como um todo, não só como um equipamento pequenininho daquilo que está fazendo, também podem fazer muita diferença nesses estudos, nesses trabalhos de eficiência energética. A Denise agora vai entrar um pouco mais no detalhe de cada caso e a gente vai tratando cada um. Então, a gente trouxe um exemplo aqui, alguns exemplos legais, que tem coisas positivas, negativas, é bem o que o Valdemir falou, né? Um time trabalhando junto em cima dessas ações, times multidisciplinares, isso traz resultado, né? Então, a gente traz aqui um exemplo de uma moagem, né? 2 moinhos operando e como que depois que eles passaram a ser monitorados, né, e o time começou a trabalhar em várias ações, o benchmark aqui chegou a 7,95 kWh por tonelada. Essa metodologia, quando ela foi estruturada pela engenharia, né, engenheiros e engenheiras já pensando à frente, né, o Severino falou aí da linha de base energética que agora consta na norma. Quando essa metodologia foi escrita, a engenheira que pensou nisso, ela já pensou na linha de base, na referência técnica, né? Então, eles estão buscando aqui a referência técnica, que é trabalhar conforme foi projetado para operar, né, essa moagem. E aí a gente, né, vê aqui a referência técnica, o benchmark que foi atingido, né, que foi de 7,95. Trabalhando dessa forma mais eficiente, que é produzir sempre
buscando a nominal das máquinas e um consumo cada vez mais estável e reduzindo também horas de operação a vazio, que a gente vê aqui a relação de total de horas, horas trabalhadas, né, versus as horas que operou a vazio com subtaxa. Então, eles estão buscando sempre manter isso baixo, e aí se eles operarem no benchmark por um ano, conseguir sustentar esse resultado, porque a gente até brinca que emagrecer é difícil, mas manter-se magro é mais difícil ainda, né? Manter-se eficiente também é difícil. Então, esse grupo multidisciplinar trabalhando junto, mantendo isso por um ano, consegue economizar aí, 12,6 gigawatt-hora por ano de consumo. Isso aí vai representar em margem, em economia, né? 2 milhões em energia, 2 milhões de reais, e você aumenta a sua margem de lucro, fica mais eficiente, mais sustentável, porque você vai emitir menos CO2 na atmosfera e vai ser mais competitivo diante ao mercado. 162 toneladas de CO2 hoje é $50 no mercado de carbono. Então, também começar a trabalhar com isso, né? E é uma redução de custo significativa, né? E aí só importante, e aí, desculpa, Denise, mas é importante destacar, né, que num tipo de trabalho desse é uma quebra de paradigma, né? Porque esse trabalho foi feito em cima de um acompanhamento sistemático, né, dos indicadores, a disponibilização desse indicador para o próprio operador, né, fazendo a similaridade lá com o carro, de novo, que é um exemplo prático, mais fácil da gente enxergar e da gente conversar. A gente foi mostrando para ele, falou, olha, do jeito que você está fazendo, você está gastando mais e está produzindo a mesma coisa, né, do que se você gastar menos e continuar produzindo dessa forma. Olha aqui como é que isso aqui pode fazer. Então, foi provocando a mudança de cultura, provocando o comprometimento, né? Provocando aquele alinhamento com o mesmo objetivo comum. Então, isso é importante também, que assim, nem sempre a gente precisa mudar o sistema inteiro ou gastar um rios de dinheiro para a gente poder atuar em cima daquele trabalho que a gente está fazendo. Isso aí. E trazendo um outro indicador aí, conhecendo o seu processo, você vai criar seus indicadores. O principal é o quilowatt-hora por tonelada. Mas aqui, por exemplo, a gente vê as potências nesses moinhos. Nem sempre quando você está com a maior potência, você está gerando resultado. E aqui eles estão operando mais estáveis, com uma potência menor e sendo mais eficientes, né? Então, você também pode provocar uma competição saudável entre as letras do turno que opera essas máquinas, né? É importante a operação ter o sentimento de dono, né? Ela que pilota o carro. E aí você fator criando cultural, né, Denise? Isso. E aí, assim, a gente às vezes acha que o fator comportamental, fazer campanha para desligar a lâmpada, realmente, assim, na indústria, o melhor é você atuar em cima de máquina motriz, com certeza. Mas você fazer campanhas em cima do fator comportamental também ajuda, sabe? Não é perdido, não é esforço perdido, não. Aí trazendo um outro exemplo aqui também, aí a gente também mostra aqui um acompanhamento diário, né? Do quilowatt-hora por tonelada. A gente traz um exemplo aqui de uma outra moagem, em que a gente vê também o consumo específico aqui, como que um trabalho de Six Sigma, que aí tem um time de engenharia forte, engajado, mas junto da operação, equipe de processos também, elétrica, todo mundo trabalhando junto, como que melhorou e como o prédio, né, que é a dureza do material, o material que estava sendo moído aqui, ele era menos duro do que a moagem foi projetada para ser. Eles conseguiram chegar num ponto de eficiência melhor do que a referência técnica, quer dizer, melhor do que a moagem foi construída para operar. E aí, como que é difícil emagrecer e manter-se magro, né? Aí a gente teve alguns problemas nesse processo e aí voltou a ser ineficiente. Então agora tem um desafio de resgatar o que foi feito e já está mapeado, né? Não precisa inventar a roda, a gente já sabe o que tem que fazer nesse processo para ele continuar eficiente. Vale destacar, né, Denise, que nesse segundo caso da moagem aí, a gente teve muito mais trabalho além do monitoramento na parte do PDCA rodando, né? A gente teve algumas intervenções junto dos intertravamentos, o monitoramento de lógicas, né? Ou seja, aquela equipe multidisciplinar envolvendo automação, operação, aquele desenvolvimento, ou seja, aquele estudo antes de planejar a atividade, de enxergar melhor aquilo que pudesse fazer
com uma visão multidisciplinar mesmo, envolvendo automação, operação, mecânica e todas as disciplinas, é o que faz o efeito melhor em cima daquilo que a gente está trabalhando. Isso aí. Aí a gente comparando também horas trabalhadas versus horas com operação a vazio e subtaxa. Aí essa moagem tem pátio de homogeneização. Então, se você homogeniza o material, então a importância de você trabalhar também com a visão da cadeia produtiva. Às vezes tem um time de processos que está dentro desse time multidisciplinar trabalhando. Aqui a gente mostra um acompanhamento diário da situação mais atual dessa moagem para a gente perseguir agora a redução. E a comparação por letras também, que é outra coisa que vai favorecer bastante a redução, a retomar a condição de eficiência. Né? Aí trazendo a concorrência saudável, né, Denise? Que a gente fala, aí. né? É o desafio, né? É o comprometimento mesmo, é de colocar as equipes para entrar no jogo, para comprar comprar o objetivo junto, né? Vamos juntos para poder conseguir atingir as metas, para conseguir atingir as performances que a gente precisa. É como o Severino falou da importância da liderança, né, Valdemir? Até reforçando isso, a liderança é super importante, mas o operador tem que ter o sentimento de dono. E se o líder dele mostrar, ó, eficiência para mim é importante, eu quero que cada vez mais eficiência, eles vão ter uma competição saudável e depois, por que não, até premiar os operadores mais, né, mais eficientes, criar políticas nesse sentido, né? Aí trazendo um outro exemplo aqui também bem interessante, que foi um time muito bom que trabalhou em cima desse projeto, muito fora da caixa, né? Muito pensando diferente aí. A gente tinha profissionais de elétrica e de automação, um profissional muito forte de automação trabalhando aqui na otimização desse processo, e ele muito linkado e com um diálogo muito bom com o pessoal de operação, mecânica, elétrica, com todo mundo, e ele otimizou os circuitos de alimentação. Então a gente viu que quando ele começou esse trabalho, como que a britagem foi ficando mais eficiente. E por ele estar trabalhando lá, o pessoal montou um grupo de CCQ e falou, olha, nós queremos montar um dispositivo para fazer uma regulagem automática da câmara dos britadores. O que é isso, né? Aí o pessoal que conhece o processo mineral bem sabe que o minério vai caindo dentro do britador e aí tem uma manta e, né, as camadas aqui, o minério vai passar aqui por dentro e vai sendo cominuído, né, britado. E essa manta vai desgastando com o tempo, com o uso. Então, todo dia, um operador tinha que ir lá com um vergalhão, dar um giro para apertar essa peça aqui e deixar ela um pouco menor, mais justa, porque aí você vai britando melhor e esse material, o normal é dele desgastar mesmo, ele vai ter um desgaste natural. Então eles queriam fazer esse trabalho para ter um aperto automatizado, um dispositivo que apertasse isso aqui e se reduz exposição de operador ao risco também, né? Além da eficiência, se aumentar a segurança. E aí quando eles fizeram esse trabalho, a gente observou que teve uma redução da recirculação também, porque como você apertava, ajustava para a granulometria certa que tinha que passar aqui dentro da malha, parou de ficar recirculando o material demais aqui, que o material peneirava, não estava na granulometria certa e tinha que voltar a britar de novo para poder ir embora. Então, otimizou. Você gasta a mesma energia para fazer um trabalho melhor, mais eficiente, e foi uma solução caseira, né? Aí, por ser solução caseira, uma hora esse sensor quebrou. E aí a gente viu nitidamente que na hora que o sensor quebrou, né, ok, tinha melhorado. Com o sensor melhorou muito mais, mas na hora que ele quebrou, foi piorando. Né? Na hora que eles restabeleceram esse sensor, melhorou de novo. Uma solução interna feita por um grupo de CCQ da localidade. E isso feito em um britador. Imagina se tivesse sido feito para mais britadores, né? Então aí eles fizeram um cálculo mostrando aqui, né, quantos dias que durava as chapas, essa chapa de desgaste dentro do britador, no período que funcionou, né, essa chapa durou muito mais, um período muito maior, que são essas barrinhas verdes aqui, e a recirculação de material também reduziu.
né? A gente vê isso nitidamente. Então, um exemplo muito legal de um trabalho de um grupo de multidisciplinar, todo mundo unido para fazer esse circuito funcionar mais eficiente. E aí, né, Denise, assim, para a gente destacar, né, o que a gente tem por experiência, é que trabalho de eficiência energética precisa de um indicador de energia elétrica para poder a gente enxergar e mensurar aquilo que a gente está fazendo. Né? Esse ganho da manta, né, do tempo da manta, da duração da manta, é muito bom para a gente. Mas sem a gente ter o consumo específico, que é o pronto, que é o indicador principal dos trabalhos nossos de eficiência energética, a gente não conseguia validar esse fruto, né, daquilo que a gente está daquilo que a gente está fazendo, né, daquilo que a gente está evoluindo. Como é que a gente conseguia provar ou mensurar que aquele trabalho de eficiência energética realmente tinha consequências além da energia elétrica propriamente dita, né? Então, essa é a importância de ter um indicador consistente, de ter um trabalho sustentável para aquilo que a gente está desenvolvendo, são fatores primordiais, né, para que a gente possa ter esse desenvolvimento desses trabalhos assim no modo prático, né, da gente na aplicação prática desses processos de eficiência energética. Eu acho que isso são valores e são fundamentais para essa gestão de energia, né, para a implantação desses processos de eficiência energética. E ajuda até a comprovar a necessidade dos profissionais que trabalharam com isso, que são profissionais top, né? Vão manter eles aí, todo funcionário joia rara que a empresa tem, e valorizar esses profissionais também, né? Aí, trazendo um outro exemplo, seria mais uma britagem, foi um dos primeiros trabalhos executados nesse sentido. A engenheira de automação percebeu que, né, com 2 britadores num circuito que não precisava de 2 rodando direto, mas a gente viu que estava ficando ligado direto mesmo tendo pouca massa sendo alimentada. Então foi criada uma lógica para intertravar. Olha, se a massa está baixa, um britador só funcionando basta. Só que a gente percebeu que mesmo criando lógicas, os operadores não estavam usando essas lógicas. Então a gente falou assim, poxa, vamos monitorar o consumo, né, investigar o problema, e depois a gente passou a monitorar também quanto tempo estava ficando em automático ou em manual, os britadores. E aí a gente teve um ganho expressivo, sabe? Assim, não adianta você só ter lógica, orar e vigiar, né? Então você tem que ficar de olho também em outros indicadores. Assim, você tem várias lógicas, mas você não está usando, faz o feijão com arroz bem feito. Mas faz bem feito, né? E vigia se a lógica que você implantou está sendo usada. Às vezes a gente preocupa em fazer milhares de malhas de controles, né, super robustas e tal, e às vezes a gente não está fazendo um intertravamento básico. Então começa do simples, depois você vai complicando, né? Depois você vai melhorando. Vamos no mato alto, né, Denise, primeiro? E seriam esses exemplos. Muito bom, legal demais, gente. Então, vamos passar já para as nossas perguntas e respostas. Nós já temos aqui algumas perguntas, né? Vou começar aqui, então. A primeira pergunta é para o Severino. Ela veio do Eduardo. Severino, preciso controlar todo o processo produtivo ou melhor focar apenas nos maiores consumidores? Eduardo, ótima noite. Obrigado pela sua participação. A diretriz é muito clara e muito objetiva. Você precisa começar mapeando o seu processo produtivo como um todo e escolhendo, elegendo as cargas e os subprocessos mais significativos. Esse é o caminho para se obter resultado. Obviamente que a longo prazo, a médio prazo, a intenção é que se abranja todos os processos, todo o processo produtivo, né? Atuar nas cargas motóricas, atuar na iluminação, mas a recomendação da própria norma
dentro daquele critério do USE, da sigla USE, usuários significativos de energia, o caminho do sucesso é você começar pequeno, começar focado em grandes equipamentos, em grandes subsistemas, e ao ir atingindo resultados nesses processos fundamentais, aí você vai aumentando, e aí está dentro, inclusive, do conceito de melhoria contínua, que é uma das bases da norma. Então, resumindo, foco no que mais importa, né? Pode ser uma máquina, pode ser um processo, mas o passo inicial é fazer uma pesquisa e eleger aqueles equipamentos, aqueles sistemas que serão o seu foco. Ok? Obrigado pela participação. Muito bem, obrigada, Severo. Temos agora uma outra pergunta para a Denise. Da Alice essa pergunta, Denise. Preciso renovar meu parque de medição de energia e investir muitos recursos em medição para iniciar trabalhos de eficiência energética? O que a gente tem observado em algumas empresas é que o pessoal fica muito preso em trocar medidor e fica ad eterno cuidando de gerenciamento de energia e não vai para o jogo, não faz eficiência energética. Então, o que a gente recomenda é assim, usa a estrutura que você tem, procura fazer um levantamento, um projeto, um estudo de engenharia, mas assim, começa com o que você tem, faz o básico, feijão com arroz. Depois você vai trocar a tecnologia ou vai melhorar a sua infraestrutura, melhorar a rede de comunicação, né? Fazer o que a engenharia te recomendou. Mas assim, vai para o jogo, não fica esperando. Em muitos casos, né, que a gente começou a trabalhar, a gente começou com coleta de dados em sistemas diferentes, pegando medição num sistema, baixando arquivo, fazendo leitura, e assim, as lideranças, teve uma liderança que falou com a gente assim, faz a conta no papel de pão, mas vamos fazer eficiência energética. Então, o que eu recomendo seria começar a fazer com a estrutura que você tem. Você depois vai conseguir resultados positivos e vai conseguir, inclusive, recurso para investir no melhor sistema de medição, já colocando a sua instalação mais eficiente. Se a gente começar a corrigir o funcionamento vazio, já é um grande avanço, né, Denise? Isso aí. Eu queria complementar também, Denise, se me permitir aí, respondendo quem fez a pergunta, Rebeca? Alice. Alice, eu diria, não veja como necessidade de grandes investimentos e utilize, né, o conceito do use, ou seja, eleja as cargas, eleja as áreas prioritárias e invista ali, põe ali um medidor que possa integrar com o seu sistema de PLC, que te permita criar telas com apresentação de indicadores online para os operadores. Então, não vejo de forma alguma, e a nossa experiência comprova isso, que são necessários grandes investimentos. Tem que ter investimentos inteligentes, focados e direcionados a partir de um plano estratégico para você implantar o seu sistema de gestão. Tá? Não veja como um grande desafio você sair trocando todos os medidores da fábrica, de forma alguma. Isso não é necessário. Muito bem. Obrigada, Ali. Muito bem, agora eu tenho uma pergunta para o Valdemir, é do Paulo essa pergunta. Para implantar trabalhos de eficiência, é necessário comparar uma linha de produção com outra? Comparar uma fábrica com outra e estabelecer um benchmark? Como fazer essa comparação se outras empresas geralmente não abrem essas informações para os concorrentes? Paulo, obrigado pela pergunta, Paulo, mas eu acho que ele tem que comparar com aquilo que ele foi projetado para operar. Esse é o principal benchmark que a gente tem. É olhar o que o equipamento foi projetado para operar. Se ele estiver operando dentro da faixa, dentro daquilo que ele foi
projetado é o melhor caminho para você atingir a eficiência energética daquele equipamento. É muito mais fácil você comparar banana com banana do que você comparar uma banana com maçã. Não vai surtir o mesmo efeito. Comparar um equipamento que é dentro de uma mineração nem sempre é o caminho mais fácil ou o caminho mais justo de se fazer. Às vezes, a própria quantidade, teor de ferro do minério faz a diferença em cima daquele equipamento. Então, concentra na especificação daquele equipamento, no quilowatt-hora daquele equipamento, concentra naquilo que ele foi projetado para operar. Eu acho que essa é a melhor referência técnica que a gente pode ter para poder enxergar ou definir a referência técnica para isso. Eu gostaria de dar mais um pitaco aí, Valdemir, se me permite. Claro, professor. Eu acho fundamental comparar, se você está fazendo a gestão de uma máquina, nesse ponto até faria uma analogia para os gestores que estão gerenciando pessoas, né? É muito importante você comparar aquela máquina, aqueles processos seu com ele mesmo. Esse é o princípio da melhoria contínua. Independente de você se tiver uma referência, ótimo. Você vai ter a referência de projeto, como o Valdemir mencionou, é um ponto a perseguir. E não quer dizer que se você chegar na referência de projeto que você vai parar. Nós vimos um exemplo aí que o desempenho energético foi acima, foi melhor do que o projetado, que a Denise mostrou, não é isso, Denise? Melhoria contínua, então, né, Severino? É o princípio da melhoria contínua. Compare a sua máquina, o sistema que você está fazendo a gestão, com ele mesmo e busque melhorias a cada dia. Ele tem que ser nossa referência, né? Ele não tem que ser nosso limite. Exatamente. O céu é o limite. Podemos melhorar sempre. Se atingir a meta, dobre a meta. Verdade. Agora uma pergunta aqui do Matheus para o Severino. Com cada vez maior facilidade de instalação de geração de energia elétrica a partir da biomassa, como retomar a discussão sobre eficiência energética dentro dessas plantas? Nesse caso, onde a geração de energia supre as necessidades da empresa e ainda a habilita a venda no mercado livre de energia? Esse não seria um tópico deixado de lado pelos gestores de uma empresa devido à necessidade do alto investimento a curto prazo para que se aumentasse a eficiência geral da planta? Matheus, é um ponto bastante interessante que você está levantando. Nós conduzimos aqui os casos que compartilhamos muito focados no consumo, né? E você levanta aí um ponto muito interessante e que deve realmente estar contemplado nas políticas energéticas das organizações, que é o tema relativo às possíveis fontes de geração, né? Biomassa, calor perdido, né? A gente trabalha muito, por exemplo, com fábricas de cimento, né? Nós sabemos que tem é sabido, né, que tem uma perda calórica enorme, uma perda de oportunidade de geração de energia a partir de calor excedente. E no Brasil, até onde eu saiba, tem uma planta que reaproveita esse calor, né? Então, veja bem, a coisa nasce, mais uma vez, no primeiro tópico da norma, nas políticas da organização. São soluções bastante factíveis e que cada vez vão se tornar mais viáveis. E a nossa expectativa é que o momento da crise justamente leve a alta gestão das empresas a revisitarem, né, essas oportunidades, não só de otimização de consumo, como nós mostramos aqui, como também de fonte de geração, aproveitamentos de fontes de geração que estão literalmente perdidas atualmente. Está se jogando dinheiro fora.
Então, sua observação é muito pertinente e ela tem lugar certo ao estabelecer uma política energética nas organizações. Bacana. Então, vamos lá, tem mais uma pergunta aqui. Pergunta para a Denise do Francisco. Monitorando o indicador de consumo específico, já se obtém resultados? Como isso acontece? A gente tem até um caso prático que o Severino mostrou para a gente, assim, de só passar a monitorar 2% de redução você já tem, sabe? É como se a gente usasse a analogia de dirigir às cegas, né? Se você está dirigindo às cegas, você não sabe onde você está, você não sabe para onde você vai. E a gente viu que em todos os casos, todos os trabalhos que a gente fez, só da gente passar a monitorar, nós passamos a ter redução. Orar e vigiar, literalmente. Mas assim, não adianta também só o time de elétrica ficar monitorando isso, escovando esse bit, se você não consegue distribuir essa informação, fazer com que esse dado vire informação para a área operacional, principalmente, né? Então, além da capacitação técnica que esse time de eficiência energética precisa ter, ele tem que desenvolver sua habilidade de comunicar bem também. E a gente que é muito da área técnica, a gente às vezes sofre com isso, né? A gente que é de exatas, a gente não tem tanta facilidade com comunicação. Mas geralmente você cola ali numa pessoa de meio ambiente, tem outras equipes dentro das organizações que ajudam nessa comunicação facilitada, você vai aprendendo isso com ele e faz com que o indicador seja visto pelas áreas. O ideal é chegar no que o Severino mostrou, né? É você ter o indicador na tela para o operador. Enquanto você não consegue dirigir, pilotando, olhando para frente, né, já vendo sua eficiência energética, às vezes você está só olhando o seu retrovisor, mas você já vai construindo isso diariamente, depois você, horária, né, por hora, por turno, até você chegar ao ponto de ter essa informação online para os seus operadores, que é o ideal, né? Completando mais uma vez aqui, se me permite, Denise, é fato, é fato. Você passa simplesmente a apresentar uma referência, um objetivo e como está realmente sendo o consumo momentaneamente é do ser humano. Você causa uma reação. A pessoa vai buscar e vai se questionar como é que eu estou operando esse moinho, tá? Do enchimento, o sistema de exaustão, o sistema de circulação, né? Ao estabelecer essas medições e registros, você, como disse a Denise, você estabelece uma concorrência saudável ali e uma troca de informações, de conhecimentos, de práticas. Então, estatisticamente, mediu, sem mais investir mais nada, 2% é um número típico que vem como resultado. Nós já tivemos experiência de 6% em processos em que o operador passou a conhecer o quanto que ele estava consumindo a cada momento da sua batelada, seja um processo contínuo ou não, mas te dá informação, né? E a metáfora que nós já usamos várias vezes aqui do carro é fantástica. Você está dirigindo um carro, você tem um econômetro, está te falando, tem uma meta de fazer 10 km por litro, você está de olho, está acompanhando ali, de repente você olha, opa, foi a 20, então deixa eu tirar o pé, então você vai compensando, né? Então esse retorno, ele por si só, ele já traz grandes ganhos no consumo energético. Bacana, obrigada, Severo. Uma pergunta aqui para o Valdemir. O ideal é automatizar toda a gestão de indicadores em plantas mais antigas, como viabilizar projetos de gestão energética? Seria muito cômodo da minha parte, né, Severino e Denise, falar assim, é isso mesmo, seria muito fácil, né, a gente falar assim, não,
colocar um investimento grande, vamos pedir um investimento e é muito fácil implementar um trabalho de eficiência energética, mas na prática não é assim que funciona, né? Eu acho que hoje a gente sabe que a gente tem muito investimento, tem muita oportunidade das concessionárias de energias de incentivo, né, desses processos, desses projetos. Mas eu acho que é consciência entre a gente aqui que o que a gente precisa começar no eficiência energética, que a gente até brinca que é o raiz, né? É pensar de forma inteligente naquilo que a gente está fazendo, né? Para a gente ir crescendo, desenvolvendo projetos para mostrar a consistência, para enxergar, para mostrar os resultados, para mostrar que é viável fazer aquele tipo de trabalho, né? Para mostrar o retorno, aquilo que está evoluindo, para depois sim a gente começar a galgar coisas maiores, coisas que dependem de um investimento maior. Eu acho que o Severino e a Denise podem contribuir muito com essa resposta, porque eles têm um pouco mais de experiência e tem um pouco mais de vivência do que a gente aí nesse aspecto de financiamento dessas coisas. Mas o que eu vejo no exemplo prático nosso é que assim, a gente precisa ir devagarinho, comendo o boi aos bifes, como se diz o outro. A gente precisa mostrar o valor daquilo que a gente está fazendo, né? A gente precisa mostrar, falar assim, olha, que pequenas atitudes aqui na eficiência energética, mostrando valor, trabalhando isso com inteligência, a gente consegue mostrar ou provar que o investimento em eficiência energética pode trazer bons resultados, sim, né? Pode trazer um investimento bacana, pode trazer um resultado legal, que vale a pena investir nisso, né? Eu acho que os exemplos práticos que a gente mostrou são exemplos que demonstram essa capacidade, né? A economia de energia que a gente gerou, a economia de dinheiro que gerou em cima disso, são exemplos práticos que é possível fazer isso com pouco dinheiro, né? Então é importante, né, a gente ir galgando passo a passo para a gente poder realizar esse tipo de coisas, né? Não é impossível, é difícil, mas não é impossível. Eu acho que tem que ser passinho a passinho. Complementando, Valdemir, eu entendo bem a pergunta, porque a gente lida muito com instalações também que já são que já têm uma vida útil elevada e que ainda funcionam com uma tecnologia anterior, né? E agora, um fato é inegável: se você não medir, você não vai gerenciar, não vai ter como. Então, talvez, né, essa proposta que nós estamos trazendo aqui desse modelo ideal de medição online integrada com PLC, com tela para o operador, ela não seja a realidade do seu caso, do seu negócio, mas não deve ser fator impeditivo para se iniciar ou se implantar um sistema de gestão. Ainda que seja, num primeiro momento, com medições mensais, comparando com produção mensal, gerando indicadores de quilowatt-hora por tonelada, e depois ir reduzindo, fazendo diário, fazendo semanal, mas que seja no manual. Que você vá uma vez por dia, faça uma leitura no medidor, lance numa planilha, faça a leitura do resultado da produção, lança numa planilha e vai acumulando dados, vai criando uma linha de base histórica e ofereça essa informação para os operadores de processo e compare desempenho de um turno com outro, de uma matéria-prima com outra. O mundo ideal que nós estamos falando dele aqui, o fato de não ser acessível a todo tipo de planta, a todo tipo de instalação, ele não deve ser fator inibidor, não. Eu acho que com um pouquinho de criatividade, você vai conseguir identificar indicadores, que é o que a norma preconiza, e criar uma linha de base, né? Ainda que com leituras manuais, com informações de processo, de planilhas de processo, cruzando esses dados e retornando informação para os diversos turnos, operadores e pessoas envolvidas, tá? Então, não desanima, não. Vai, leva essa ideia à frente e implante seu SGE. Devagarinho a gente vai longe. Isso aí. Quando começar a ter resultados, você vai ter verba e aí já vai comprar um
medidor, sempre, mais uma vez, tendo em mente o conceito do o usuário significativo de energia. Não queira fazer para a planta toda, que não é o caminho melhor. Escolha o foco, faça suas medições, leiturista que seja, buscando dados em planilhas da produção e começa. Faz um gráfico bonitinho, vai mostrando para todo mundo e vai acompanhando essa linha de base. Vai vir resultado, tenho certeza. Muito bem, agora uma pergunta geral, né, para os três aí do Elbert. Na opinião de vocês, qual o fator de sucesso de um programa de eficiência energética? O patrocínio da alta liderança ou o engajamento dos operadores? Posso começar? Simples assim, engajamento de operador a gente sempre tem. Assim, dificilmente tem um ou outro que vai pôr o pé na porta, mas dificilmente. Mas se a liderança não engajar, acabou. Você pode ter de boa vontade, o inferno tá cheio. Então você vai ter um monte de operador engajado, mas se a liderança não fomentar, se ela não instigar, se ela não cobrar, a eficiência energética não se sustenta a longo prazo. É muito difícil conseguir essa disciplina e, às vezes, uma organização muito grande manter isso fica puxado sem engajamento da liderança, viu? Eu acho que acho que foi a primeira coisa que a gente falou, ou uma das coisas que a gente mais repetiu, né? Eficiência energética a gente não faz sozinho. Não adianta a vontade de uma pessoa só, seja ele operador da engenharia, se ele é mecânico, se ele é eletricista. Tem que ser uma vontade geral, né? Desde o top até o down, do down até o top. Então, não existe essa separação. Se essa separação acontecer, nada funciona. Tem que ser junto, né? Tem que ser um trabalho de equipe. Se uma vontade só de algum dos lados não funciona, tem que ser coeso essa decisão, né? Essa vontade, esse trabalho tem que ser um trabalho conjunto, tem que ser uma mão de duas vias, não dá só uma via só, não vai funcionar. Eu compartilho com a opinião de vocês, né? E considero que o ponto crucial, o ponto fundamental é o engajamento da liderança, da alta gestão da empresa, porque sem ele, sem essa diretriz, né, incidindo sobre a cultura da empresa, é difícil até de engajar o operador. Se isso não está vindo numa linha cultural da empresa, cria-se um grau de resistência, muitas vezes, muito grande, né? Com a política vindo, né, de forma de cima a baixo da empresa, você aumenta muito as chances, né, a implantação do sistema ganha força. Então, na minha opinião, o ponto crucial é o engajamento das lideranças, da alta gestão, né, das operações. Bacana, pessoal. Nós já estamos aqui encerrando praticamente o nosso webinar. Se alguém tiver mais alguma pergunta, agora ainda dá tempo da gente fazer aí, temos ainda mais alguns minutos. Mas eu acho que no primeiro momento já todas as perguntas foram respondidas. Então, mais uma vez, gente, só lembrando que esse webinar vai ficar gravado nas nossas redes sociais, né? O LinkedIn da SMA, temos também o blog da SMA, nós vamos deixar isso lá, né? Os outros webinars também estão lá disponíveis, não tem um tempo limitado, tá? Então, vocês podem acessar, podem compartilhar. Às vezes uma pessoa não pôde participar e tem interesse no tema. De qualquer maneira, vocês também podem deixar
nos comentários alguma pergunta que, por eventualidade, não conseguiram fazer aqui. E, por favor, deixem também nos comentários, principalmente lá no LinkedIn, o feedback, né, desse webinar, o que vocês acharam desse webinar e da iniciativa. Se vocês têm temas para os próximos webinars, nós teremos aí webinar em outubro, webinar em novembro, de repente a gente vai ter um em dezembro também e podemos abrir lá uma enquete se vocês estiverem interessados, ok? Não apareceu ainda mais nenhuma pergunta, então acho que podemos encerrar, pessoal. Quero agradecer aí a presença de todos. Obrigada, viu, Severino? Obrigado, Denise. Eu que agradeço, Rebeca. Rebeca, eu que agradeço. Severino e Denise, muito obrigado pela oportunidade. Obrigado pela oportunidade de aprender com esses professores aqui, Denise e Severino, que são verdadeiros professores nesse assunto aí. Muito obrigado. Valdemir, obrigado, viu? Uma honra, sua parceria, mais uma vez, como sempre, realizando junto com a gente projetos de sucesso, e muito grato mesmo pela sua disponibilidade e participação aqui com a gente. Denise, parabéns pelos casos aí, pelo histórico de sucesso já, uma cidadã do mundo, contribuindo para a melhoria do planeta. Parabéns. É legal trabalhar com o Severino, falar assim, poxa, um cara que tem o mesmo pensamento em sustentabilidade, é tão difícil de achar, e agora... Bom demais. Tamo junto, Denise. Ótima noite a todos, muito obrigado pela participação, obrigado, Rebeca, até o próximo. Obrigada, pessoal, muito obrigada mesmo, foi muito bacana. Boa noite a todos e lembrando, material vai estar disponível nas nossas redes lá da SMA, ok? Obrigada. Muito obrigado. Obrigada a todos. Obrigada. Obrigado, turma. Até mais. Tchau. Um abraço. Até mais.